Você está ouvindo o audiolivro Almas em Chamas, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 10.2 Memorando a Deus, segunda parte. De algum tempo que Esther não mais se sentia à vontade nas reuniões mediúnicas que Campos realizava em casa. Na verdade, nunca se sentira bem ali. Não conseguia dormir e, se dormia, tinha pesadelos, nos quais era maltratada por criaturas que se diziam com crédito pelos serviços que prestavam a Campos. Ao acordar, indisposta e mais cansada do que quando fora dormir, lembrava-se dos pesadelos. Intuiu, logo, que os malvados que a perseguiam eram os mesmos espíritos com os quais Campos confabulava. Disse ao amante: Sabe, Campos, não vou mais assistir os trabalhos, pois não estão me fazendo bem. Até nossa vida íntima vem sendo prejudicada. Já notei, mas não culpe aos trabalhos. Parece que entre nós a graça acabou. O que você quer dizer com isso? O que você ouviu. Será melhor nos separarmos. Esther foi pega de surpresa. Sentiu uma forte pontada no estômago, como se lhe dessem um soco. Empalidecendo e suando, sentou-se. Por pouco cairia, tamanha vertigem a assaltou. Apenas murmurou: Então, é isso que você quer? Será melhor para nós dois. Campos notou que Esther estava branca como uma vela e transpirando exageradamente. Teve um impulso de acarinhá-la, mas refreou-o. Há tempos notara que ela estava mudada. Já não trocavam carícias com o mesmo ardor e, ultimamente, nas vezes que tentara aproximação conjugal, fora repelido. Entre eles, ao fulgor do sexo irrefreado dos primeiros tempos, não tardou suceder a apatia, resultante infalível das uniões sem a magia do amor. Deixou-a sem dizer palavra, saindo indiferente ao manifesto mal-estar dela. Quando Esther conseguiu recuperar-se, pegou suas coisas e mudou-se, foi morar num quarto de fundo de quintal, dividindo o aluguel com uma senhora idosa, aposentada. Chegando atrasada ao serviço alguns dias seguidos, pois se levantava invariavelmente sentindo-se mal, e não suportando as repreensões e até desprezo do dono da firma em que arrumara emprego de faxineira, demitiu-se. Por vários dias tentou conseguir outro emprego. Campos não a procurou mais. Por isso, achou-se impedida de voltar para ele, como estava sendo necessário, pois se sentia adoentada e não tinha mais dinheiro, nem emprego. Abatida e extremamente desanimada, pensou: Só Deus pode me ajudar. Seu espírito protetor, que tanto se esforçava por ampará-la, só agora, diante dessa postura mental, conseguiu aproximar-se. Velou pela noite de sono dela, que acordou com um enjoo, tomou um remédio estomacal e, mesmo sem fazer efeito, saiu para procurar um emprego num endereço que recortou do jornal. O ônibus estava superlotado àquela hora, como de costume. De pé, espremida por outros passageiros, sentiu piorar o enjoo. Com enorme esforço, desceu assim que pôde,
mas num ponto algo distante daquele a que se dirigia. Sem conseguir dominar-se, regurgitou em plena calçada, quase atingindo alguns transeuntes que a olharam com raiva. Ao enjoo, acresceu-se tontura. Sentindo a paisagem rodopiando, quase desfalecente, foi amparada por uma família que a conduziu ao pronto-socorro municipal, aquele mesmo no qual fora empregada. O médico de plantão, após fazer ligeiro interrogatório, algo cauteloso, diagnosticou. A senhora deverá procurar seu ginecologista. Está grávida. Esther sentiu o mesmo efeito de alguém que está próximo a um rojão no momento que explode. Colocou as mãos tapando os ouvidos, como que se com este gesto conseguiria reverter o tempo, deixando de ouvir o que ouvira, e, mais que isso, mudar a realidade, isto é, nada de gravidez. Deixou o PS o mais rápido possível, olhando em volta, como que à procura do antigo chefe, temendo inconscientemente que ele a repreendesse por estar grávida. Intuída por seu protetor espiritual, dali foi até o posto médico que atendia pacientes pelo sistema previdenciário e encontrou-o lotado e já havia encerrado a distribuição de senhas para o atendimento naquele dia. Informando estar grávida e sentindo-se mal, o recepcionista encaminhou-a para a emergência, onde outras mulheres já estavam também aguardando atendimento. Precisou de enorme paciência para não desistir. Comprovante de que a bondade do pai não descuida de nenhum dos seus filhos, conversou com as outras gestantes e foi aconselhada por uma delas a inscrever-se num curso de mãezinhas, num centro espírita perto de sua casa. Ficou sabendo que, quando o curso acabava, cada gestante recebia um completo enxoval de bebê e, em alguns casos, até ajuda com uma cesta básica. Após longa espera, crescendo na alma espanto e a sensação desagradável de desamparo, foi finalmente atendida. Parabéns, sou o Dr. Edson. Sorriu-lhe o ginecologista amistoso, que completou. Você deve estar muito feliz. Feliz? Eu? Como posso estar feliz, doutor, com tantos problemas? E agora? Mais esse. A vida fala mais alto que todos os problemas e o tempo que trabalha para ela encarrega-se de resolvê-los a todos. E minha filha, filhos não são problemas, mas sim sublimes empréstimos que Deus concede. Quando as últimas estruturas psíquicas de Esther desabaram e ela começou a chorar, o médico, sempre paternal, confortou-a. Eu e minha mulher queremos tanto um filho e não temos essa felicidade. Se você quiser, quando seu bebê chegar, nós ficaremos com ele e seremos bons pais, com a condição de você nunca mais vê-lo. No instante, Esther arregalou os olhos, superou o enjoo e quase gritou. O filho é meu, ninguém me toma, serei a melhor mãe do mundo. Claro, minha filha, eu estava só motivando-a. Cuide bem dele. Sim, a vida fala mais alto que tudo no plano existencial, pois ela é criação divina. Com humildade, conjecturamos ser ela, a vida, a primeira de todas as criações de Deus. Assim,
A maternidade é o sublime energético que demanda de uma vida, gerando outra vida. E tão poderoso é esse influxo que podemos também supor que sempre há um anjo presente quando se fundem, numa só, as duas microscópicas células, feminina e masculina. Esther vinha de sucessivas provações e privações, estando desnutrida e psiquicamente abalada, pois não dormia direito, tendo pesadelos constantes. Nesses sonhos tormentosos recentes, via-se frente a frente com uma mulher que expelia faíscas pelo corpo, olhando-a raivosa. Reconheceu-a desde o primeiro pesadelo. Era aquele espírito inimigo natural dos Heinrich, pai e filho, e que, pelos trabalhos que Campos realizava, havia aumentado tal inimizade. Arrependeu-se de ter participado de tais reuniões. O médico, vendo-a melhorar, dispensou-a, reiterando a necessidade de, no mínimo uma vez por mês, retornar à consulta. À saída do PS, Esther viu uma antiga companheira que havia se transferido do PS municipal para aquele posto médico. Oi, Marlene. Quanto tempo? Esther? Como vai? Mais ou menos. Grávida. Que maravilha! Deus abençoe você e seu filho. Obrigada, Marlene. Veja você como são as coisas. Eu não esperava esse filho e parece que o meu marido também não o queria. Mas na hora que o Dr. Edson pediu que eu desse o nenê para ele, aconteceu uma coisa que eu nem sei explicar. Uma força dentro de mim, como se a própria criança me abraçasse, implorando para eu não a abandonar. Quase passei uma descompostura no médico. Marlene não conseguiu conter o riso. Sem entender tal reação, Esther, com algum constrangimento, repreendeu levemente a amiga. Não estou entendendo seu riso. Qual a graça? O Dr. Edson tem 9 filhos, bobinha. Ele sempre fala assim para as futuras mamães que se assustam com a notícia da gravidez. Mas disse-me que a mulher dele não consegue engravidar? O 10º já vem vindo. Agora riram ambas. Embora com o amparo de seu protetor espiritual, Esther, atraída mais pelo enxoval e pela eventual cesta básica, matriculou-se no curso de mãezinhas. No decorrer do curso, num ambiente de muito carinho e compreensão, assim como as demais alunas, acabou por narrar a responsável e para que todas as colegas ouvissem todos os seus problemas. Júnia, responsável, incentivava todas aquelas sofridas mulheres, insuflando-lhes noções evangélicas com muito tato, fazendo-as compreender a essência da vida, dom supremo de Deus a cada ser humano. Lamentando-se pela perda do fabuloso emprego na H&H e os subsequentes percalços pelos quais passara e estava passando, ouviu um dia: todas as gestantes no mundo, ao cooperarem diretamente com o plano divino da reencarnação, na verdade tornam-se secretárias do Pai. E não é só durante a gravidez, pois a criação de um filho é um permanente exercício de amor. Vocês nunca tinham pensado nisso? Não, nenhuma daquelas mulheres tinha tal concepção da gravidez, perdoando-nos os leitores mais um trocadilho. Complementou o Júni. Pois é,
Somos todos filhos de Deus e quando a mulher é mãe, transforma-se em sublime veículo pelo qual o espírito retorna ao plano encarnado. Esse emprego tem salário pago pelo Criador. E não me perguntem qual é esse salário. Apenas no seu coração está a resposta. Como as mulheres demonstrassem grande interesse no tema, disse ainda: Não existe dinheiro no mundo que proporcione a felicidade de ser mãe. Se alguma mulher não se sente feliz com a futura maternidade, podemos admitir que provavelmente ela está sob temporária perturbação espiritual. Perguntou-lhe uma gestante: June, você é mãe? Sou. O Dr. Edson é meu marido. Aliás, é o atual presidente deste centro espírita. Espantou-se Esther. Por Jesus, então você está... Sim, também estou grávida. Será nosso 10º filho. O encaminhamento de Esther, tanto aquele posto médico no qual foi atendida, quanto ao centro espírita, deveu-se à caridade de Jesus pelo amparo do seu espírito protetor. Acaso existe? Decisivamente, não. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a questão número 8, isto é, logo no início, interrogou os espíritos do Senhor sobre o acaso, num amplo contexto, e obteve como resposta que o acaso não faz parte do plano de Deus, nem no menor dos acontecimentos. Assim, probante de que o acaso inexiste mesmo, foi o fato seguinte com Campos. O ex-motorista da H&H continuava realizando as equivocadas reuniões de mediunismo, já que o aprendizado da moral cristã pelo estudo evangélico e, mais que isso, a prática da caridade, ali não eram o objetivo, e sim angariar o concurso de espíritos para a solução de problemas materiais. Desempregado há meses, não conseguia arranjar trabalho e cada vez mais culpava Cal pelos seus problemas. Sobrevivia à custa de algum dinheiro recebido por pessoas que o procuravam, solicitando sua intermediação junto aos espíritos para a solução de problemas. Triplo equívoco: dos consulentes, dele, Campos, e dos espíritos que o atendiam. Numa daquelas reuniões, novamente a caridade de Jesus manifestou-se-lhe, só que dessa vez na derradeira oportunidade de modificar tão danosa tendência e iniciar, para já, a auto-reforma moral. Na recusa, teria que realizar o mesmo roteiro de progresso, só que com a companhia de sofrimentos, de vez que teria se mostrado impenetrável aos inúmeros chamamentos ao dever. Não podemos excluir Campos, Helmut e outros espíritos afins aqui citados de um mesmo grupo de seres comprometidos entre si e com o passado, na atualidade situados na tangente divisória entre o arrependimento e a compulsoriedade dos resgates. A Jules estava delegada a tarefa de promover tais reencontros para se reconciliarem. Também, não por acaso. Jules, por intermédio de um dos médiuns de psicofonia, vulgarmente chamada de incorporação, aproximou-se de Campos numa das suas infelizes reuniões com espíritos infelizes. Esse médium já há algum tempo estava descontente com sua participação ali, refletindo que aquilo não era correto.
Essa postura facilitou a Júris utilizar-se dele, embora com enorme dificuldade para transpor a barreira fluídica que de há muito se formara naquele ambiente. Ali estavam vários espíritos fixados nos prazeres terrenos, sob o comando direto de F.A., ausente no momento. Júris teve, inclusive, que fazer intenso esforço em modificar sua vibração espiritual, baixando-a a nível consentâneo com o do médium. Quando conseguiu expressar-se, disse: Campos, meu irmão, demais amigos, sou humilde servidor de Jesus e venho em nome dele, que ama a todos nós, para fazer-lhes um pedido. Impaciente e agressivo, Campos atalhou. Aqui quem faz os pedidos somos nós, ou melhor, damos ordens para vocês desse lado daí. Aliás, me responda, como é que sabe meu nome se eu nunca ouvi ou ouvi falar de você? Nós já nos conhecemos do passado. Como? Nem sei quem é você? Como é seu nome? Campos estava desconcertado, com dúvidas e medo. Júlis, sempre humilde conselheiro, prosseguiu. Sou Júlis. Meu pedido é para o bem de vocês. Estudem e analisem o livro dos médiuns de Allan Kardec, particularmente todo o capítulo 26, Perguntas que se podem fazer aos espíritos, e complementem a leitura e estudos com a questão número 304 do capítulo 28, Médiuns Interesseiros, do mesmo livro. Para quê? Para mudar nosso trabalho? Você está pondo defeito nas nossas reuniões? De forma alguma eu viria aqui para julgar as atividades de vocês. Cada ser é responsável pelos seus atos. Quanto a mudanças, exigem sempre coragem, determinação. Como disse, sou pequeno trabalhador que vem pedir, jamais para impor, menos ainda condenar. Estou sentindo que você quer nos falar mais alguma coisa. Pode falar para mim que eu decidirei por todos, já que a casa é minha, e nela mando eu. Na verdade, sim, tenho algo importante a dizer, mas não apenas para você, mas para todos que me ouvem. Estão chegando os tempos em que vocês serão convocados a prestar contas do que estão fazendo. Espere um pouco. Prestar contas para quem? A própria consciência. Ora, meu amigo, diga logo o que você quer e se retire depois, pois temos muito a fazer. Vou retirar-me. Antes, peço a cada um que consulte o coração e responda, não para mim, mas para si próprio. O que vem fazendo aqui há tanto tempo trouxe-lhe felicidade? Júris disse essas palavras com tanta humildade, sem qualquer conotação condenatória. Tocados no íntimo, os médiuns refletiram mesmo que não eram felizes. Campos, o líder, teve a sensação de que um tribunal íntimo se instalara de repente e vozes interiores vindas da alma respondiam à simples pergunta daquele desconhecido. Não sou feliz com o que faço aqui. Nesse momento, algo de impressionante beleza existencial aconteceu. A pequena sala foi iluminada por claridade emergente e suave perfume tresandou pelo ambiente, fato jamais sucedido ali. Com a maior simplicidade, Júris solicitou permissão para orar e, como Campos se mantivesse silente, recitou com a voz do coração a prece do Pai Nosso. Aí,
graças à bondade de Jesus, Jules conseguiu transferir-lhe fluidos altamente energizados que lhe possibilitaram, inclusive, a mediunidade da vidência, ainda que episódica, mas por absoluta necessidade, do auxílio em andamento. E Campos viu com quem estava falando. Com um espírito de semblante amigo, em atitude de comovente humildade. Reconheceu-o. O rei! O rei! Ajoelhou-se e começou a chorar compulsivamente ao reconhecer o antigo monarca tantas vidas passadas. Levante-se, Campos. Não sou mais rei, e sim um simples servo do Senhor. Disse, por fim, Campos, conseguindo controlar-se em parte. Jules, anjo bom, sou um pobre sofredor. Nada dá certo na minha vida. Vivo doloridamente. Minha vida nunca foi boa, mas nos últimos tempos está insuportável. Que posso fazer? Seguir o mandamento de Jesus que recomenda que as bênçãos recebidas do Pai jamais sejam comercializadas. E, infelizmente, meu filho, a maneira equivocada como vocês recepcionam visitantes espirituais já transformou essa casa numa loja de comércio espiritual. Inclusive, há em torno da sua casa uma espécie de cerca de espinhos, havendo uma pequena abertura por onde entram só os espíritos que são atraídos para esse comércio. Oh, quando eu permito que os médiuns conversem com as almas, é para ajudar a alguém. Faça um exame de consciência e diga-me o que tem feito da mediunidade que Deus lhe emprestou. Deveria ser exercida a benefício do próximo, de maneira inteiramente desinteressada. No entanto, o que mais se cuida neste grupo é do interesse próprio. Interesse próprio? Isso é interesse próprio? Nunca estive tão infeliz e o senhor me disse que eu deveria agir de modo diferente? Você e os demais só estão infelizes porque se afastaram do Evangelho de Jesus. Aliás, estou aqui porque o Cristo, na sua incomensurável caridade, autorizou que vocês fossem lembrados dos deveres de todo médium. Devo esclarecer-lhes que até aqui seu livre-arbítrio foi inteiramente respeitado, e é por isso que vocês conseguem recepcionar os companheiros desencarnados com os quais estabelecem planos. Mas respondam-me com sinceridade. Até agora, qual o sucesso dos planos que vocês fizeram? Como você próprio diz, Campos, como vem vivendo nos últimos tempos? Campos caiu em si. Com profundo mal-estar íntimo, não físico, mas algo assim como se de repente o peito encostasse num bloco de gelo. Jules concluiu. Deus, de infinito amor, cela permanentemente por todos os seus filhos. As leis divinas que operam em nosso favor advertem que é chegada a hora de você, Campos, e seu grupo de encarnados e desencarnados despertarem para as responsabilidades do trabalho construtivo. Não sou ninguém para julgá-los, apenas um irmão, igualmente com erros. Dirigiu-se aos outros médiuns e aos espíritos desencarnados. Imploro a vocês que pensem em Jesus neste momento, ao menos por um segundo, pregando o sermão das bem-aventuranças, dizendo-nos: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nota do médium. Mateus capítulo 11, versículo 28. Grande paz, pela primeira vez, reinou naquele tosco ambiente, favorecendo aos médiuns e aos espíritos desencarnados que ali viviam estacionários,
quase que o tempo todo e não apenas durante as perturbadas reuniões. As palavras de Jules referentes a Jesus e ao autoexame reverberaram em todos e, sem grande dificuldade, concluíram que eram mesmo infelizes. F.A., mesmo distante, captou a mudança brusca da sintonia dos seus auxiliares e acorreu para verificar a causa daquela anormalidade. Ao chegar, não conseguiu aproximar-se, desacreditando no que via. De fato, quem encarnado, se estivesse do lado de fora daquela casa e tivesse a condição de ver a sombria paisagem espiritual na qual vivia mergulhada, se espantaria com a metamorfose que se operou. A casa, até então embrulhada em algo semelhante a grandes plásticos, dos usados para cobrir grãos ou mercadorias, estocadas em pátios, protegendo-os da chuva, começou a iluminar-se de fora para dentro por focos de luz concentrados que varavam aquelas paredes e a própria noite. O mais extraordinário do encantador fenômeno espiritual é que as luzes, após desintegrarem a infeliz barreira de espinhos, atravessavam as paredes e, clareando o ambiente, como que acariciavam os presentes dos dois planos da vida. A grande cobertura fluídica negativa sobre a casa, da cor do ébano, começou a dissolver-se, pouco a pouco, e, após alguns minutos, desapareceu por completo. É notável o efeito da paz nos corações. Mensageira da felicidade, quando chega, na maioria dos casos proporciona bem-estar tão grande às criaturas que muitas delas, no geral vindas de demorados sofrimentos, choram. Ali não foi diferente. Fazendo um enorme esforço para não desatar a chorar como mulher, os médiuns masculinos perderam essa batalha. Fazendo coro com as mulheres participantes da reunião, ninguém ficou sem chorar. A emoção detonou a barreira que separa os dois planos da vida e as lágrimas, represadas desde há muito, por tantas decepções, frustrações, angústias e dores morais, jorraram face abaixo. Campos, mola mestra do grupo dos encarnados, sentiu outra sensação, vinda da alma, que parecia crescer dentro do peito, invadida por um sentimento tão doce como jamais experimentara em toda a vida. Outro componente interessante da felicidade é que ela é contagiante, e esse foi o motivo pelo qual os médiuns, vendo o chefe tão sensibilizado, sentindo que as palavras e o carinho de Jules eram também para eles próprios, desabaram mesmo em prantos convulsos. Espíritos já muito mergulhados em infelizes comportamentos e tarefas comandadas por F.A., das quais sempre resultavam problemas para os encarnados aos quais assediavam, captaram que aquele se lhes apresentava como um instante crucial de decisão. Abandonar o que vinham fazendo e acompanhar Jules rumo ao novo porvir, que lhes trouxesse ao menos um pouco daquela paz agora experimentada, ou permanecer no que vinham fazendo. A emoção que a todos envolveu e as lágrimas que igualmente lhes assomaram inesperadas, decidiram por eles. Acercaram-se de Jules e tentaram beijar-lhe as mãos, muitos deles ajoelhados e cabisbaixos,
como Campos ainda permanecia. Jules retribuiu o gesto, beijando as mãos e a face de um por um dos espíritos. Demonstrando grande senso de oportunidade, congratulou-se não só com os desencarnados, mas também com os médiuns. Aconselhou todos a buscarem ajuda divina sempre pela prece e jamais evocarem espíritos para a solução de problemas materiais. Exemplificando, proferiu uma prece, deixando que o coração falasse mais que a própria mente. Ó meu Jesus, quantas graças recebemos todos nós aqui, reunidos em seu nome. Somos os pecadores arrependidos que nesta noite de reflexão e de mudança de rota moral declaramos nossa vontade de caminhar na sua direção. Rogamos que nos aceite como os mais humildes tarefeiros do seu Evangelho na sacrossanta cruzada redentora a que agora nos propomos. Obrigado, Jesus. Jules demonstrava ali rara humildade em se comparando com os demais, postura essa absolutamente sincera, fato comprovado pelas luzes que agora se desprendiam do seu peito e alcançavam um a um dos que ali se encontravam. Assim, já não era apenas a casa que brilhava dentro da noite, mas grande área adjacente, fato que atraiu muitos espíritos bondosos que, em coro, começaram a entoar uma suave canção. Nossos corações se enchem desta paz e de luz e da felicidade que estas almas solfejam ao céu na mensagem dos arrependidos a Jesus, dizendo, vamos para os justos que lá estejam. Estribilho. 99 justos alegres com o Cristo esperam um arrependido que ao céu chega benquisto. Ao afastar-se, Jules viu o F.A. destilando tremendo ódio. Olhou-a com ternura inexcedível, mas isso só fez aumentar mais ainda a ira dela. Um dia me vingarei dessa expulsão. Desapareceu dentro da noite, repetindo que tinha sido expulsa, ciente de que ali jamais poderia realizar as atividades que até então comandava. Ninguém testemunhou as lágrimas a se derramarem em Jules. Aliás, apenas as estrelas. A primeira coisa que Campos fez quando a reunião se encerrou foi rebuscar nas suas coisas para ver se encontrava o livro dos médiuns. No peito, ardia-lhe a curiosidade para ler o capítulo que o antigo rei, isto é, aquele anjo, viera do além para recomendá-lo. Comentou com os médiuns que iam saindo cabisbaixos. Não tenho o livro que o anjo recomendou que todos lêssemos. Eu tenho. Atalhou Eusébio, seu vizinho, um homem idoso que viera ali pela segunda vez para assistir às reuniões e que ofertou. Vou buscá-lo. Quando Eusébio voltou com o livro, Campos já estava sozinho no portão, aguardando, olhando para o céu, enlevado com as estrelas. Os médiuns já tinham ido para suas casas. Sonhando acordado? Brincou Eusébio. Parece que sim, senhor Eusébio. Gosto do céu estrelado. Estava aqui namorando aquela estrela diferente. Alguém me disse que se chama Próxima Centauri, quando parece que ouvi algum coral. Nisso, vi um raio de fogo lamber o céu. Parece que saiu lá da estrela. Que bom! Fenômenos celestes podem ser um sinal de Deus. Os povos antigos diziam que um arco-íris era sinal de festa no céu. Como o arco-íris dura alguns minutos, todos são convidados,
mas como o raio de fogo dura só um segundo, é um telegrama só para quem o vê. E como seriam essas festas no céu? Bem, Jesus disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que lá estejam. E eu considero que hoje, graças a Deus, muitos foram os arrependidos. O senhor tem razão. Venho pensando há algum tempo que não é bom nós nos unirmos a espíritos para obrigá-los a fazer coisas em nosso favor. Vou encerrar em definitivo essas reuniões. Encerrá-las aqui na sua casa, sim, mas em definitivo, nada disso, se me permite. Vamos apenas transformá-las de balcão de pedidos materiais em pronto-socorro espiritual. Encontraremos um centro espírita que nos acolha e onde possamos estudar o espiritismo e ao mesmo tempo exercer as nossas faculdades mediúnicas. Assim, ao invés de pedir, vamos doar. Como é? Isso mesmo. Médiuns têm mais é que ajudar aos espíritos necessitados, doando-lhes seus fluidos salutares de energia vital. E, mais que tudo, junto com esclarecimentos evangélicos, a fraternidade. Amor, enfim. Deus, que tudo vê, sempre fará retornar bênçãos ao doador. Minha alma diz que o senhor tem razão. Sabe, Sr. Campos, é Jesus que o está esclarecendo e ajudando a entender os objetivos divinos da mediunidade, exercitá-la em benefício do próximo e sempre de forma desinteressada. Peço que o senhor me desculpe a sinceridade, mas eu hoje vim disposto ou a conversar com o senhor ou a abandonar essas reuniões. Mas o que o senhor queria conversar? Alguém aqui o ofendeu ou prometeu resolver algum problema seu e não cumpriu a promessa? Nada disso, pelo contrário, vocês são bons. O que acontece é que minha formação espírita impede de aceitar a mediunidade associada à solução de problemas materiais. Preces sinceras, dirigidas ao plano maior, sempre são atendidas por Jesus, que autoriza mensageiros celestiais prestar o auxílio solicitado. Naturalmente, o merecimento é determinante de como será essa ajuda, mas, em qualquer caso, sempre ela ocorre, integral ou em parte. Sou seu vizinho há pouco tempo e, pela primeira vez na semana passada, compareci na sua reunião pensando que nela encontraria Kardec. O dono do Espiritismo? O Espiritismo não tem dono, sendo oriundo de espíritos do Senhor que assistiram a Allan Kardec para que o codificasse, desse-lhe feição de códigos, isto é, que fosse formado por um sistema estabelecido em bases pedagógicas, fáceis de serem assimiladas por qualquer pessoa, independente do grau intelectual. Ele ficou rico? De forma alguma. Era professor e viveu do seu salário como mestre. Começou a vender grande quantidade dos livros que tinha escrito após um fato marcante na história do Espiritismo. No dia 9 de outubro de 1861, na cidade de Barcelona, Espanha, foram queimados em praça pública 300 volumes de obras e opúsculos espíritas, a maioria com a assinatura dele. Quais? Exemplares de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, alguns exemplares da Revista Espírita e O que é o Espiritismo. Além dessas, algumas publicações francesas em menor número de outros autores, também sobre o Espiritismo. Kardec ficou bastante preocupado e chegou a pensar em impetrar um processo jurídico internacional, sendo aconselhado pelos espíritos que o arrimavam que se mantivesse confiante em Deus e nada fizesse. Bem, o tal auto da fé, como foi denominada a atitude inquisitorial, teve efeito oposto ao esperado por quem o tinha determinado, o bispo de Barcelona. Em toda parte, desde aquela cidade, no país e no mundo, a opinião pública comoveu-se com aquilo, mas ao mesmo tempo quis saber do que se tratava. Resultado, os pedidos para Allan Kardec choveram de todos os lados, levando-o a vender grande quantidade de exemplares. E daí, o que ele fazia com o dinheiro das vendas?
Reverteu em novas edições, além de manter em pleno funcionamento a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele próprio fundara em 1858. Manteve ainda a publicação da Revista Espírita, fundada naquele ano, até sua desencarnação em 1869. Mas, sendo autor dos livros, não pegava nem um pouquinho para ele? Absolutamente nada. A todos os cristãos, Jesus fez uma recomendação séria quanto ao dinheiro. Dai de graça o que de graça recebestes. Aliás, Kardec sabia que, se não fossem os espíritos ajudarem-no, ele sozinho não teria a condição de sistematizar o espiritismo, elaborando o trabalho de trazer as luzes espirituais para o mundo, presente e sublime que Jesus prometeu quando disse: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Nota do médium. João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 26. Eusébio fez uma grande pausa. Passou o exemplar de O Livro dos Médiuns às mãos de Campos e, ao se despedir, comentou: O capítulo que aquele espírito amigo sugeriu responde a muitas perguntas que você não me fez. Campos passou a noite lendo o livro. De verdade, muita coisa que ele nem sequer suspeitava, aprendeu em pouco tempo, ressoando em seus ouvidos a frase do mestre: Dai de graça. Prometeu solenemente a si mesmo que jamais aceitaria quaisquer presentes, fossem em dinheiro, roupas, objetos, alimentos, etc., ou sequer uma jabuticaba, que ele tanto as apreciava e delas vivia sugerindo doações a todos que atendia, ou melhor, as pessoas que buscavam sua intermediação com espíritos para que eles resolvessem problemas. Abençoado ouvinte do canal, obrigado por nos ouvir. Curta e compartilhe este vídeo para ajudar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.